Palavra para você. Amém? Diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Afra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no largar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só até aí podemos assentar. Queridos, nós temos um texto sagrado que nos remete a uma história maravilhosa. O livro de Juízes é um livro que nos conta uma história de um homem que ele estava revoltado com a vida. Não era revoltado com Deus, entenda, era revoltado com a vida. A Bíblia nos diz que esse homem, Gideão, ele está dentro de um buraco, de uma fenda, e ele está malhando trigo no lagar. Quem já viu malhar trigo, querido, observa-se uma coisa: para malhar trigo precisa-se de um vento, para que a palha é tirada e o trigo fica. Mas o lugar, pastor, que ele está dentro ali, não tem vento. Ele está escondido porque durante 7 anos ele estava plantando, e em vez de ele colher, porque é natural, é da ordem da semeadura, o que você planta, porque se você planta mentira, automaticamente você vai colher mentira. Se você planta arrogância, prepotência, automaticamente você vai colher a prepotência. Mas esse homem, ele está colhendo algo que ele não plantou. O que é que ele está colhendo que ele não plantou? Ele está colhendo uma fase da vida dele que ele planta o trigo, mas não é ele que colhe. Quem colhe é os seus inimigos. Durante 7 anos, os inimigos dele pegaram toda a sua plantação e colhia, pastor, no lugar dele. E ele agora, para salvar a sua plantação, ele entra para dentro de um buraco. E ele se esconde ali. E ali ele está malhando trigo com toda dificuldade. E de repente, lá no meio do lagar, o anjo aparece para ele e diz: homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele, pastor, olha para o anjo e diz assim: mas calma aí, se o Senhor é comigo mesmo, por que está vindo tamanha prova, tamanho vale, tamanho deserto sobre a minha vida? Aonde está esse Deus? E ele começa a dialogar com o anjo, e ele começa a dizer: aonde está o Deus que eu ouvi
e nós estávamos sendo escravizados, e o nosso Deus, com a sua mão forte, nos tirou daquela terra e nos levou para uma terra prometida. A história que ele ouviu contar era que Deus olhou sobre a face da terra e viu que todo mundo estava pecando, e ele preparou uma arca para que 8 pessoas se salvassem e dessem projeção à vida. A história que ele ouvia contar, pastor, não era histórias de novela como nos dias de hoje. Não, a história que ele ouvia contar era que existia um homem que se encontrou numa sarça, Deus falando ao meio do fogo, dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Ele olha para aquilo e ele começa a dar ao anjo, dizendo: aonde está esse Deus? Por acaso esse Deus nos abandonou? Eu quero abrir aqui um parênteses para você. Talvez você veio aqui nessa noite e já percebeu, e até mesmo falou, dizendo: aonde está o Deus que curou a mulher do câncer? Bem ali. Talvez a história que você está ouvindo falar é: cadê aquele Deus que curou o menino que estava bem ali, que falou que quer ser missionário? Por que ele faz da vida do A? Por que ele faz da vida do B? Por que ele faz da vida do vizinho? E a minha vida está amarrada, está travada. Eu entro dentro da igreja, eu saio da igreja, e a minha história não muda, continua a mesma. Ei, eu quero dizer, o anjo me trouxe aqui hoje, e ele me trouxe para dizer para ti que hoje vai marcar a tua história, hoje vai marcar a tua vida, hoje ele vai entrar no teu ser, ele vai fazer algo diferente na tua história. E ele começa a indagar o anjo: aonde está esse Deus? Talvez a pergunta que você está falando nessa noite é: Jesus, eu fiz uma campanha, eu clamei ao Senhor, eu pedi, por que não está acontecendo? Talvez a oração que tu está falando é: Senhor, eu estou intercedendo pelo meu neto, pelo meu filho, olha a situação que se encontra. Talvez a oração que você está falando é: Deus, eu estou orando pelo meu casamento, Jesus, a porta está fechada, está travada. Talvez os pontos de interrogação estão aí na sua mente, e você entrou aqui dentro dessa igreja, e você é do mistério. Acredita que Deus é o Deus que faz milagres, acredita que é o Deus que faz a obra, mas a situação que tu está vivendo é: eu estou malhando trigo no lagar. Levanta a mãozinha para cima, toca no seu irmão e diga assim: continue malhando trigo. Diga para o seu irmão: continue malhando trigo, porque o anjo vai fazer uma viravolta na tua história. Porque o anjo vai começar a fazer uma viravolta no teu ser. Deus vai fazer uma viravolta na tua vida. E ele começa a malhar o trigo, e o anjo diz: vai nessa força, porque eu sou contigo. E ele começa a fazer a interação ao anjo, dizendo: se o Senhor é comigo, eu quero que faça isso. E o anjo fez. E ele começa a fazer prova com Deus, como talvez você tenha feito prova. Talvez você falou assim: eu vou fazer uma semana de campanha, de jejum, o Senhor confirmar aquilo. E o Senhor confirmou, mas não chegou ao objetivo. Talvez você jejuou, talvez você orou, talvez você ofertou, talvez você pegou uma oferta e disse: Deus, esse é meu sacrifício em prova daquele negócio. E as coisas não estão acontecendo. Você está plantando, mas você não está colhendo. Parece que o inimigo está colhendo no seu lugar. E cá para nós, irmãos, não adianta você esconder, não adianta você dar a paz do Senhor e voltar para sua casa e estar vazio, anêmico, apático, debilitado, sem força. Você entra aqui nessa igreja e até mesmo diz: a paz do Senhor, aleluia, meu irmão, como é que está? Mas só Deus sabe como está o seu coraçãozinho aí dentro. Só Deus sabe a luta que tu está passando. Só Deus sabe a engenhoca que o seu corpo está passando. Só Deus sabe a luta que tu está enfrentando.
E Gideão, ele começa a receber aquela força, porque Deus falou assim: eu sou contigo. Só que ele não vai sozinho para a luta. Ele reúne a sua igreja, ele reúne o seu povo e diz: Deus nos garantiu que vai nos dar a nossa vitória. Eu quero lhe dizer uma coisa: você nunca vai vencer sozinho. Por isso que a Bíblia diz: quão bom e consolável é que os irmãos vivam em. Porque enquanto você está em união, fica mais fácil de nós acessar o mundo espiritual. Você não está vendo que você começa da glória, outro começa da glória, o mundo espiritual começa a receber a glória, aleluia. Deus começa a receber a unção. Você talvez lá na sua casa, você dá glória, quando fica bem pesada, você vai indo no glória, mas aqui, querido, eu quero lhe dizer uma coisa: é uma concentração espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus acampa anjos ao redor do que o tem e o livra. Se nós cremos na Bíblia, e se a Bíblia é verdade e a palavra de Deus ela cumpre a cada momento, você consegue entender que no mundo espiritual, nesse exato momento, tem cercas aqui de 30 anjos a 40 anjos aqui. O que esses anjos estão fazendo aqui, pastor? Eles estão preservando a sua vida. Eles estão do teu lado aí, eu creio que cada um com a caderneta dizendo: será que a minha serva vai pedir hoje? Eu tenho que levá-la para Deus. Ah, Senhor, é para me visitar aquele esposo dela, é para visitar o meu filho. Ele está aí do seu lado, anotando, é bíblico, irmão. Eles